No sábado é quando eu consigo parar para ver tudo. Aí já mando na sequência. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Estamos no capítulo 7. Esse capítulo é bem interessante. Eu queria trazer algumas coisas aqui sobre esse capítulo. Hoje eu vou ler uma outra versão. Eu estava lendo na Almeida, revista atualizada, que é a minha mas hoje, tranquilo, amiga, sem problema. Mas hoje eu vou ler na NBV, que é a nova Bíblia Viva, que é o que eu uso para fazer meu devocional, e eu gosto muito dessa tradução também. Acho ela muito boa. E aí, antes da gente começar, o que eu queria fazer com vocês é a gente tá numa caminhada aí já, né? Estamos aí há mais de 7 semanas, porque teve algumas semanas com alguns imprevistos, mas estamos aí um terço do livro de João. E eu queria, para quem não só está ouvindo, você pode escrever aqui, não tem problema, Pedrão. A pergunta, para eu conhecer mais, para a gente se conhecer melhor, eu queria saber como foi a tua história com Jesus. Eu vou contar a minha de forma bem resumida. Tá? Aí você conta, cada um conta como foi a sua história com Jesus. Pelo que eu percebi, a maioria de vocês já é do contexto religioso, né? Já aceitou Jesus como seu único presidente salvador, isso é uma coisa boa. Esse pode até confirmar isso também. É, mas todo mundo tem uma história com Jesus. E a gente está aqui para estudar e aprender mais sobre Jesus. Todo mundo está aqui, quer aprender mais sobre Jesus, ama Jesus. E eu queria que você colocasse aqui a sua história. Você pode falar, como quem for participar da leitura pode falar. Quem hoje estiver só de ouvinte pode escrever aí no chat. E eu vou começar a minha para falar para vocês. Aí depois, acho que a Su pode falar, né? É, a Jana também já deu alô aí, Edlin também, e o restante pode colocar no chat, tá? Só vou explicar para a Evelise aqui rapidinho que chegou. Evelise, seja bem-vinda, amiga. Hoje você vai conseguir participar da leitura com a gente? Acho que hoje eu vou ficar mais ouvindo. Não tem problema. É só Obrigada. que a gente está fazendo um exercício aqui antes. A gente está aqui algumas semanas já. E a pergunta para a gente começar, você pode colocar aí no chat, como foi a sua história com Jesus? Eu queria saber como foi a história de cada um aqui com Jesus. E a minha história com Jesus, eu vou falar para vocês. Eu fui nascido e criado na igreja, mas, sabe, aquilo muito pelos pais. Então, eu ia porque os meus pais iam. É, e a gente sempre se mudou muito, porque meu pai é militar, e eu nunca tive um relacionamento real, assim, com Jesus, sabe? Para mim, Jesus não era nem uma pessoa, e esse já estava pensando sobre isso, ele era uma ideia. Jesus era uma ideia. Eu ouvia muito falar sobre Jesus, mas eu não tinha um relacionamento real com ele. E eu sempre fui muito ativo. Em que sentido? Sempre gostei muito de música, liderança jovem, aquelas que tem algumas igrejas, tem a classe dominical, né? E outras igrejas têm outra classe que faz o estudo em algum outro dia. Então, sempre liderei esse tipo de estudo, mas é como se fosse um objeto, porque eu gosto de estudar. Então, eu levava tudo isso como um objeto. E até que quando eu saí de casa, quando eu casei, saí de casa, e eu percebi que se eu não, depois de casado, se eu não tivesse um real encontro com Jesus, eu, eu não ia ser um bom marido. Meu casamento não ia durar, cara, ia dar tudo errado. Já tinha tido experiências bem próximas de familiares que tinham se separado, que tinham dado esse BO. E, cara, por mim mesmo eu não vou conseguir, então eu vou buscar teu relacionamento. E experimentei, né? E foi aí, olha que loucura, né? Sei lá, eu casei com 24 anos, então dos 24 para frente. Eu estou com 31, que eu tive um encontro real com Jesus. Não, e essa transformação ela vai acontecendo, né? É, e essa é a minha história com Jesus. Então, encontrei Jesus aí depois de casado. Jesus, a pessoa de Jesus, aquela por quem a gente se apaixona e quer falar o tempo todo. Né? Essa é a minha história com Jesus. Vai, Su, qual é a tua história com Jesus? Aí eu comecei a frequentar a igreja, eu ainda era criança, foi através da minha tia, ela foi a primeira pessoa que se converteu na família. A primeira não, né, na verdade a minha família é evangélica, mas só que os que seguiram foram pouquíssimos. Uma irmã da minha avó era cristã mesmo, mas só que é irmã dela, né, então era um pouquinho mais distante.
Uhum. Aí, dos parentes assim mais próximos que convivia comigo mesmo, foi a minha tia. Eu comecei com ela ainda na infância, me batizei nova também, eu tinha uns 12 anos, e Uhum. na adolescência mesmo me afastei. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Me afastei, fiquei muitos anos afastada e voltei há uns 10 anos. 10? Tem uns 10 anos mais ou menos que Jesus me deu a oportunidade e me resgatou ali da Sim, onde eu isso estava. aí. E nesse nessa minha volta que eu realmente tive ali um encontro mesmo com Deus e realmente, né, me apaixonei. Eu sempre entendi, sempre tive a consciência, né, de que Jesus era uma pessoa, isso tudo eu sempre compreendi. Mas quando eu voltei foi totalmente diferente, eu não sei se é porque eu também já estava mais madura, Uhum. a gente vai ouvindo algumas coisas, a gente aprende muita coisa errado, na verdade, né. Uhum. Aprende muita coisa errado e leva aquilo ali para a vida. É. Aí depois quando você começa a aprender o certo, e você lê, fala assim: "Nossa, mas a pessoa falava isso, mas na Bíblia não tá desse jeito, na Uhum. Bíblia é diferente", umas coisas tão simples, e Uhum. vai caindo a ficha, né, e você vai eu fui ficando mais maravilhada ainda, né, com com Legal, com amigo. Bom demais. Jana, como foi isso? Qual é a sua história com Jesus? Oi. Olha, hoje aí tá até de câmera aberta, muito bem. Hoje eu tô sozinha em casa, porque quando eu tô com filho, aí Não, em não casa dá, esquece, né? não dá. Meu filho sai berrando e atrapalha tudo, aí realmente não tem como. Mas então, gente, eu aceitei, né, Jesus até então, que é o termo que falam, Uhum. há uns 17 anos atrás. Então, só que a gente eu era adolescente, né? E quando a gente é adolescente, a gente tem uma taxa muito grande de se apaixonar pelas coisas do mundo, que foi o que aconteceu comigo, né. A gente quer as coisas desse mundo, a gente quer se identificar, né, a gente quer se encontrar e logo a gente só se encontra em grupo, né, em social. Logo Uhum. as minhas companhias não foram boas, entendeu. Então e também foi uma coisa que eu nunca levei muito a sério, né, eu aceitei por aceitar na época, por pressão mesmo da minha família, porque eu reatei, eu na época, o contato com meu pai que eu não tive, né. Então foi pela família do meu pai, família de pastores, presbíteros e tal, que eu tive esse primeiro contato, né. E antes disso também teve todo um contexto de trauma religioso que a minha mãe sofreu e acabou passando para mim, né. Uhum. Então a gente acaba reproduzindo essas coisas que os nossos pais ensinam pra gente, né, então Sim. aceitei por aceitar, aí depois de um bom tempo, estava na igreja, mas mesmo assim eu estava na igreja, mas não estava bebendo na fonte, né. Uhum. Conheci meu marido na igreja em 2016, conheci ele, depois eu casei também com 24 anos. Ó. Hoje eu tô com 32, né, e eu costumo falar para as pessoas, quando me perguntam: "Nossa, Jana, você é uma crente diferente", né. Aí eu falei assim: "Olha, antes eu era crente igual a todo mundo, aquele crente Raimundo, o pé na igreja, um pé no mundo, né. Ah, Mas eu falo: "Olha, eu não tenho por que esconder, né, porque a obra de Jesus é perfeita e é ele que aperfeiçoa a obra em mim", né. Eu é. falo para ele: "Olha, eu era uma crente que eu não queria nada, eu não era uma crente correta, mas Jesus foi lá e me pegou na curva", sabe. Uhum. Quando você acha que você está no fim da estrada, você derrapa lá, o Senhor está lá para te pegar na curva, foi isso que ele fez comigo. Então, e foi muito doído, né, porque tirar os espinhos da nossa alma dói muito, né. Só que você tem que querer, Jesus é para quem quer, né. Uhum. E eu vi que, pelo Espírito Santo que ele convence a gente, né, ele estava vendo que os meus comportamentos estavam errados, né, e ele que me convenceu, né. Então, de uns tempos para cá, até hoje, por exemplo, eu recebi um senhor puxão de orelha, né, do Senhor, porque ele castiga quem ama, ele chama atenção a quem ama, Uhum. né.
E eu falei com o Senhor assim, falei assim, Senhor, eu quero, todo dia quando eu oro, eu falo assim, eu quero mais disso, eu quero mais daquilo, mas eu falo referente a coisas espirituais, né? Uhum. Então, para ele me dar essas coisas que eu estou pedindo, ele tem que tirar certas coisas do meu coração. O nosso coração, ele é um palco de ídolos. Então, Pode crer. todo dia a gente tem que tirar esse ídolo do nosso coração. E hoje foi dia de tirar mais um, né? Eu achava que eu estava legal, que eu estava ok, né? Mas a obra é processo, né? Então, hoje o Senhor falou assim: olha, vamos tirar esse negócio aí do seu coração? E assim tem sido, né? Uma obra progressiva, devagar, né? Eu acho que desde que ele me pegou na curva até aqui, eu sou realmente uma nova criatura, pessoa transformada mesmo, né? Em espírito, corpo e alma. E tô aí seguindo, gente. Eu abdiquei de muita coisa, né? Igual eu falei dos ídolos, né? Tudo que toma o lugar do Senhor. Abdiquei de muita coisa para dar palco, para demonstrar a minha devoção ao Senhor. Então, hoje, por exemplo, terça-feira, eu estou no devocional com vocês. Quinta-feira eu tenho outro devocional. Sexta-feira eu tenho estudo da palavra. Então, eu procuro estar sempre em contato com a palavra, sabe? Para pelo menos o meu coraçãozinho idólatra não se desvirtuar, sabe? Porque isso é uma coisa diária, né? As decisões, a conversão é diária, né? É assim que acontece. Bonzão, amiga, muito bem. Velize, fala pra gente, qual é a sua história com Jesus? Em homenagem às meninas, deixa eu ver se dá. Pronto. Consegui aqui vir para o quarto, que eu estou em home office, gente. E aí eu dei uma parada, eu ia ficar mais ouvindo, mas eu não consigo ficar ouvindo sem prestar atenção, então eu saí ali. Eu fui criada na Igreja Católica, de terço às 18 horas todo dia, de ir para a igreja no domingo, mas não esse movimento reformado que tem hoje do catolicismo, que esqueci, a minha prima que conseguiu, né, minha tia fala com muita tristeza, que ela diz assim, se tu tivesse vivido o Shalom, carismático, esse movimento carismático da Igreja Católica, se tu tivesse vivido isso na juventude, tu estaria hoje na Igreja Católica. Então, minha família até hoje né, muito forte isso. Sou de Fortaleza, então é muito presente no Nordeste o catolicismo, né, mas por toda a influência que eu recebi de novelas, vídeos, outras questões, quando eu ganhei um pouco mais de maturidade, assim, não maturidade, mas idade em si, né? Eu fui procurar e achei que tinha encontrado Deus no Espiritismo. Então, eu fiquei alguns anos no Espiritismo kardecista, né, de Allan Kardec, frequentando, atuando, e na universidade, pelo testemunho de uma amiga, se tornou minha melhor amiga, ela era adventista, ela vivia uma vida diferente. Eu não sabia qual a crença dela, mas ela vivia uma vida diferente, né? Em vários aspectos. E ela era super feliz. E aquilo me chamava muita atenção. Foi daí que eu acabei conhecendo a igreja adventista. Eu realmente acreditava que a Bíblia era uma alegoria, uma analogia para a gente ter bons ensinamentos para viver no dia de hoje. Foi muito difícil para mim. Eu fiquei, assim, de muita resistência, né? Porque se acreditava que os crentes, de alguma forma, aqueles que criam realmente no evangelho e eram chamados de crentes, eram aquelas pessoas mais limitadas, que naquela progressão espiritual, naquele momento espiritual, precisava da Bíblia, acreditar que a Bíblia era uma verdade, para poder viver de uma forma plena nessa encarnação. Então, havia uma resistência, um preconceito, eu sempre gostei muito de estudar, de ler muito, e parecia que ir para essa escolha de crer no Evangelho era algo, inclusive, que intelectualmente não fazia sentido. Então, foram, assim, uns 4 anos de muita luta, 3 anos de muita luta, até que eu resolvi fazer estudo bíblico, estudei por 1 ano, e aí, depois de 1 ano, foi que eu aceitei realmente que aquela era a verdade, que eu tinha encontrado Deus de verdade. E isso foi em 2010, quando eu me batizei, né? E realmente entendi que a Bíblia não é uma analogia, a Bíblia é uma verdade, tudo que está nela realmente é real, inclusive a criação, os 6 dias de criação, o 7º dia do descanso e tudo mais. Então, eu me identifico muito com as palavras da Janaína, da Suelen, né? Quando a gente vai crescendo, a gente é muito fisgado, né? Pelo que a gente vê lá fora, independente de onde a gente for, que foi criado, né? E aí a gente vai traçando o próprio caminho. E é uma construção diária, uma progressão diária, o tempo todo a gente buscando, né?
como faz falta quando eu não estou aqui, mesmo que seja só para ficar calado ouvindo, porque é um momento de bálsamo, assim, da gente parar e refletir na mensagem, na palavra de Jesus, e como isso faz diferença mentalmente, fisicamente, espiritualmente, porque, assim, eu sinto que, assim, as minhas semanas são muito intensas, meus dias são muito intensos, e eu tenho trabalhado muito manhã, tarde, noite, madrugada, então eu tenho dormido muito pouco, e quando eu estou aqui para falar com vocês, ou para ouvir vocês sobre a palavra, é realmente um renovo. Eu sinto que isso me dá fôlego. Então, agradeço também por essa iniciativa, tá, Thiago? Isso faz muita diferença na minha vida. Muito obrigada. Que legal, muito legal saber isso e saber que todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Essa é uma frase que me acompanha. Todo mundo tem uma história e geralmente é uma história muito legal. Então, a gente já está aqui há várias semanas juntos e hoje eu estava com muita vontade. Falei, cara, eu queria saber como é que era a história de cada um com Jesus ali. Chay, eu não sei se você está ouvindo a gente, você consegue falar, senão você pode colocar aí no chat também. Acho que foi só, faltou a Chay para compartilhar aqui com a gente. Aí você falou que ia estar de ouvinte hoje, né? Então, você pode colocar aqui depois no chat para a gente seguir. E aí, só fechando esse primeiro momento, eu tenho frases que, vez ou outra, elas me impactam. E aí, lógico, né? Depois de leitura da palavra, depois de meditação, depois de muita oração, eu acredito muito que o Espírito Santo ele me incomoda de algumas formas, e às vezes são com essas frases. E há um tempo atrás, uma que ficava na minha cabeça cara, você tem que falar, Jesus, ele não é uma ideia, ele é uma pessoa. Isso é óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem. E outra é que, esses dias, né, tem me incomodado muito uma frase que a Bíblia ela não é um livro para idiotas. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro para pessoas idiotas, né? Como acho que foi a Evelyn falou aqui, né, para gente que não gosta de estudar, e pelo contrário, nós temos expoentes em toda a história, né, pessoas que tiveram grandes contribuições para a sociedade que estudavam a Bíblia ali com o mesmo afinco com que estudava a sua área de pesquisa. Né? Então, essa frase tem me incomodado muito esses dias, e talvez eu fale um pouco mais sobre isso em algum outro lugar, que vocês vão ver por aí, que a Bíblia ela não é um livro para idiotas. Eu sei que às vezes isso é forte, né, mas às vezes a gente precisa, eu não, jamais, vocês veem, né, eu não sou um cara que fica indo atrás de confusão, mas a gente tem que defender a verdade que a gente acredita, né, eu acredito que primeiro que Jesus ele é o caminho, a verdade é a vida, e é por isso que tudo que eu estudo, sempre que eu vou falar, eu falo assim, cara, a gente vai fazer um estudo, beleza, ele vai encaminhar a gente para Jesus? Vai, então fechou. Ele não vai, então acho que eu não tenho tanto interesse, porque a palavra toda é sobre ele, né, é sobre Jesus. Então, enfim, queria trazer isso aqui para vocês nesse momento, e vou ler aqui o da Chay, para a gente seguir, para fechar, todo mundo tendo compartilhado esse momento. E se hoje a gente não conseguir fechar o capítulo também, não tem problema, eu estou falando isso mais para mim mesmo, porque eu sou muito metódico, né? Mas esse é um momento importante aqui dentro do nosso estudo também. Então, ó, ela colocou aqui, minha mãe foi católica durante muito tempo, consequentemente, eu segui tudo dentro dessa tradição, batismo, catequese, crisma, porém, quando jovem, não dei continuidade, gostava apenas das celebrações carismáticas, mas ao pouco fui me distanciando. Minha avó materna sempre foi uma crente, muito extremista, e por isso eu rejeitava tudo que vinha desse lado. Passei bastante tempo em cima do muro, vivendo minhas próprias escolhas. Fiz escolhas erradas, entre elas, relacionamentos abusivos, que trouxeram muita dor e sofrimento. Sinto muito, amigo. Foi nesse vazio que comecei a buscar um lugar que realmente me preenchesse. Em 2023, conheci a AME, Igreja AME, que hoje frequento. Fui acolhido de uma forma tão leve que senti algo diferente hoje, em maio de 2025. Cara, que legal, que legal. Em maio de 2025, decidi me batizar. Meu pai terreno nunca foi totalmente presente na minha vida, e foi em Jesus que finalmente encontrei o pai que me acolhe, faz sentir filho amado. Esse processo tem sido de muito amadurecimento, e a cada dia cresce em mim o desejo de conhecer mais dele. Quanto mais aprendo, mais percebo que ainda tem muito a aprender, e isso me impulsiona a continuar caminhando. Nossa, amiga, muito bom. Muito, muito boa a tua história. E estamos juntos aqui nessa caminhada, você não está sozinho. Você tem amigos aqui que estão na mesma jornada. Então, acho que isso o que une a gente aqui é Jesus, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que dá para a gente, se dá para a gente fazer a nossa leitura hoje. Se a gente parar no meio, não tem problema, vai dar tudo certo no final. E eu estou falando isso para mim mesmo, para que eu não tenha crise, porque eu não consegui fechar o capítulo dentro do horário que a gente determinou. Vamos orar, e aí a gente faz a leitura. Deixa eu ver só quem... beleza. Então, a gente tem Evelise, Suelen,
Janaína, Edlin vai conseguir fazer leitura ou tá de ouvinte? Tô de ouvinte. Tá bom. Então a gente faz aqui Su, Jana, Evelise e eu, e aí a gente, do jeito que vocês já sabem. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial que a gente está tendo aqui. Eu faço as palavras da Evelise as minhas também. Nossa semana ela já começa atribulada, atordoada, e esse momento é um bálsamo para a gente parar, literalmente parar, e parar a nossa mente, né? Tirar, às vezes, dessa loucura e colocar em algo que faz muito mais sentido e que acalma a gente, que cura a nossa alma. Então, nos ajuda, que a gente venha aqui humildemente e aprenda mais sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7, Jesus vai à festa dos tabernáculos. E eu vou dar um contexto para vocês rápido, mas muito importante. Essa festa dos tabernáculos, que era chamada também de festa do Sukkot, alguma coisa nesse sentido. Ela tinha muito a ver com água. Aí tem várias referências ao Antigo Testamento, no que diz respeito à água. Aí tinha um movimento que acontecia ali. Vocês sabem que no livro de João nada é por acaso, né? Então, são as 7 festas, são os 7 milagres, e tem toda essa construção. E aí, essa festa que Jesus vai agora, e que vai acontecer várias coisas, vai ter uma frase dele muito importante, mas guarda esse contexto de água. E tinha uma água que era derramada, que era uma referência ao livro de Ezequias, várias coisas acontecendo que a gente vai entendendo ao decorrer da leitura, tá? Então, vamos começar. Suelen, aí depois Janaína, Evelise e eu. E a gente faz essa rodada. Sempre que vocês quiserem escrever alguma coisa ou comentar diretamente, pode cortar a leitura e a gente vai fazendo isso. Vamos lá. Teu microfone, Suelen. Tá desligado, amiga. Desculpa, eu pensei que eu já tivesse ligado. Tranquilo. Obrigada. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Não manifestamente, mas como em oculto. É o capítulo 7, gente? Capítulo 7, amiga. Versículo 2 agora. Que aqui Onde? estava a incredulidade dos irmãos de Jesus, é isso? Aham. Tá. 2. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judeia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. A minha versão está um pouco diferente hoje, tá? Pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. Já que você está fazendo estas coisas, deixe que todos o conheçam. Desculpa, mas eu estou perdida. Eu pensei que fosse a partir do versículo 10. Eu li errado. Ah, tá, amiga. Não, era do 7 do... Que era diferente. Ah, então tá no 5 agora, né? Isso, agora é 5. Tá, desculpa. Não, sem problema. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí só dá uma segurada aí agora, quem vai ler o próximo, Jana, só para a gente ver isso aqui. Eu escrevi aqui que isso provavelmente inclui Tiago. E Tiago, o irmão de Jesus, é o Tiago que vai escrever o livro de Tiago. Não sei se vocês já perceberam que eles estão meio que fazendo chacota de Jesus aqui nesse momento. Eles estão fazendo chacota em relação a você não é o bonzão? Vai lá na festa dos tabernáculos, que é uma festa, não precisa ficar fazendo em segredo. Vai lá e mostra quem você realmente é. E Tiago está aqui, mano. Muito provavelmente. Ao que tudo indica, os irmãos dele, né? O Tiago que vai escrever o livro de Tiago lá. E aí eu li um livro esses dias que fala sobre Paulo e Tiago. Tá? Então, amiga, é esse Tiago, o irmão do Senhor. Ele vai falar, né? Ele nem se chama como... Ele fala com servo de Cristo, mas é esse mesmo Tiago. E ele está aqui. Então, olha só, né, como é que as coisas são. E eles estão, nesse momento aqui, fazendo uma chacota. Estão fazendo chacota de Jesus.
Pode falar, amiga. É nessa hora que a gente vê que os personagens da Bíblia são seres humanos assim como a gente, né? Então, toda vez que eu leio a Bíblia, eu passo a entender quem eu sou no meio desse contexto, né? Para eu começar realmente a aplicar o que o Senhor está mandando a gente fazer ou tirar aquele pecado que a gente acha que não pecou, né? Pode crer. E isso, Todo exatamente. mundo falho, né, ali no rolê. E dá força na nossa jornada, saca? Porque, como acho que alguém falou, né, desse lance do processo. Muito vocês comentaram a mesma coisa, de, cara, é um processo. A gente cai, levanta, é difícil esse processo, a jornada. Nós já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Entretanto, a gente entra agora numa jornada de santificação diária, que essa santificação é a gente se separar não das pessoas, mas se separar do pecado. E isso, cara, é ruim, porque a nossa natureza é difícil, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas, enfim, segue o jogo. Versículo 6. Ele respondeu: A minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Jesus ensina abertamente no templo. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde ele está? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: Ele é bom. Não é, não. Ele engana o povo, afirmavam os outros. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Vamos lá. A gente vai cortar aqui antes de ir para a próxima sessão. Então, pensa, né? Pensa num filme ou numa novela. Então, a gente tem a primeira sessão, onde tem esse diálogo aí com os irmãos de Jesus, e tudo isso tá nesse contexto dessa festa. Essa festa era uma festa muito importante, a cidade toda parava para acontecer, então tinha vários rituais do Antigo Testamento, era ali da Torá, que era a Bíblia que eles tinham ali naquela época, era ali dos profetas, era feito várias cerimônias, e eles falam assim, ué, Jesus, cara, se você está falando que você é o Cristo, e tem essa tensão no livro de João inteira, entre os que creem em Jesus e os que não creem em Jesus. Lembra que a gente falou no primeiro encontro que o objetivo do livro é para que a gente creia, né? João mesmo fala no capítulo 20, eu escrevi estas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Cristo, e para que com isso tenham vida em seu nome, o objetivo do livro. Isso vai costurar todos os capítulos. Então sempre vai ter essa tensão entre os que creem e os que não creem. Sempre vai ter essa escolha entre crer e não crer em Jesus. E aí como que aqueles que realmente creem em Jesus, eles vão responder ao chamado, às coisas que acontecem. Mas aqui o texto vai trazer, né? Eles têm essa discussão, mas ninguém tem coragem de falar a favor dele em público, com medo dos líderes judaicos. Olha que loucura. Né? Ninguém tinha coragem de falar. Sabiam que ele era o Cristo. E vai aparecer até um personagem interessante lá no final, que eu vejo como uma ironia, né? Que já apareceu antes. Mas ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem de falar abertamente que Jesus era o Cristo. Eles sabiam, dentro do coração deles. Mas faltava aquele passo de fé. Faltava aquela assim, cara, ele é o Cristo, vivo e morro por ele. Então, beleza. E agora a gente vai entrar, cortou a cena de novo. Jesus ensina na festa dos tabernáculos, 14 e em diante. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: Como é que ele sabe tanto sem ter estudado?
Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procurou me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Lembra dessa outra tensão de Jesus falar e a galera não entender o que ele está falando e tá ali muito na cara para a gente que está lendo hoje, né? Mas de Jesus causar essa questão de tá falando uma coisa, as pessoas entenderem outra e os doutos ali, que é o conflito dele com os líderes judeus agora, né? E aí Jesus vai continuar, e aí você vai ver isso aí no decorrer. Jesus falando uma coisa, eles entendendo outra, e tudo se perdendo no meio do caminho. Jesus respondeu: eu fiz uma obra, e todos vocês ficaram admirados. 22 agora. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Pois se no tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Aí pegou. Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. E aí ele entra num debate, entra numa questão mais técnica e mais sensível aqui, e retomando de novo, né? Então, eles criticaram Jesus nos capítulos anteriores que a gente viu, porque ele cura uma pessoa, e ele faz questão de curar essa pessoa no sábado. E olha aqui que doideira, né? Nesse momento, Jesus faz questão de fazer isso em público para que eles vejam, para ensinar o que de fato era correto. E aí eles resgatam, e o próprio Jesus resgata a questão da circuncisão. Então, a circuncisão, e eles falam assim, que vocês acham que foi dado por Moisés, mas nem foi. A própria versão que eu estou lendo aqui, no 22, ele diz assim, embora, na verdade, a lei da circuncisão não tinha começado com Moisés, mas com os patriarcas. Né? Então, lá com Abraão, tinha começado a questão da circuncisão, que para eles tinha virado um símbolo quase que de idolatria. Não, aquele que é circuncidado, então ele pode, ele faz parte do povo de Deus, ele tem a marca, naquele tempo era a marca que eles tinham da aliança. E aí Jesus pega e fala assim, cara, vocês fazem isso, mesmo aí no sábado vocês podem fazer, e uma cura não pode ser feita no sábado? É sério isso que vocês estão falando? Porque vocês estão fazendo isso. Ele fala assim, cara, e tá certo no 23, né? Ele fala assim, aliás, como deve ser mesmo. Então tem que fazer mesmo. Foi instaurada aquela coisa toda. Deve ser feito. Então por que vocês ficam com ira pelo fato de eu curar? Jesus, eu estou curando no sábado. Curando, sabe o que é uma cura? Fazer o bem com uma pessoa. É como se ele tivesse... Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? E aí ele termina a sentença, né? Parem de julgar apenas pela aparência, mas julguem pela justiça. Cortou para mais uma cena. 25. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço porque venho dele, e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a hora. Esse lance de chegar a hora, a gente já conversou sobre isso também, né? Sempre que fala que João escreve isso, chegar da sua hora, não chegar da sua hora,
Ele está falando da hora da crucificação de Jesus, e que, inclusive, está ligado à verdadeira glória, né? A glória no livro de João é a cruz. A glória no livro de João é a cruz, e Jesus vai falar sobre isso, né? Quando a gente tiver a virada, que é bem no meio do livro, ali do capítulo 12 para o 13, quando Lázaro vai ressuscitar e eles vão efetivamente tramar o plano para matar Jesus, e as coisas vão acontecer, a gente vai ter uma virada ali no livro, onde ele vai falar assim, agora a minha hora chegou. Sempre que a gente tem essa referência, a hora é essa hora, a hora que ele vai se entregar por todos nós. 31, muitos entre a multidão, olha a tensão, né, do crer e não crer. Muitos entre a multidão creram nele e diziam, afinal de contas, que milagre. Então, alguém acordou ali. Então, sempre tem, quando as pessoas ouvem a palavra, que diz que ela nunca volta vazia, tem pessoas que elas caem em si. Elas caem em si. Afinal de contas, que milagre vocês esperam que o Cristo faça que esse homem não tenha feito? 32, pode seguir. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os líderes judaicos disseram uns para os outros, para onde será que ele está planejando ir? Pode ser que ele esteja pensando em deixar o país e ir para o nosso povo em outras terras, ou pode ser que até mesmo aos povos que não são judeus. Que palavra é essa que diz, buscar-me-ei e não me acharei, e onde eu estou, vós não podereis ir? Então, vamos, segura aí, que agora a gente vai cortar para mais uma cena, e para mim essa é a cena mais importante desse capítulo, tá? Aí, de novo, né, que a gente vê claramente que eles não estão entendendo. Jesus está falando e talvez eles estejam cegos e surdos para o que Jesus realmente quer dizer. E sempre que eu vejo isso, eu me questiono. Será que muitas vezes eu não estou sendo cego e surdo para o que Jesus realmente quer me mostrar? Quando eu estou colocando as minhas preferências, os meus gostos pessoais, até mesmo na minha oração, os discípulos falam assim, ensina-nos a orar porque a gente não sabe. E aí quando Jesus mostra a oração modelo, se a gente vai ali e desmembra toda aquela oração, ela é zero egoísmo, né? O reino não é meu, é nosso. O pai não é meu, é nosso. O pão não é meu, é nosso. E aí eu olho para a minha vida, eu vejo bem diferente no meu dia a dia do que está sendo colocado ali. E a gente até já brincou sobre isso aqui, né? Que às vezes é muito fácil a gente chegar aqui e meter o pau nos líderes judaicos e falar assim, que burros, né? Não estão vendo que o Deus do universo, Cristo revelado, está fazendo ali? Nossa, como eles são idiotas, que eles não estão enxergando. E aí João, lá no início, no capítulo 1, ele fala assim, galera, por favor, não caiam no mesmo erro. Não, porque é muito fácil a gente cair no mesmo erro. O diabo não vai aparecer para a gente como o diabo que a gente imagina. Ele vai aparecer, às vezes, influenciando os nossos pensamentos e ações. Porque nos afastar de Jesus é muito fácil. É muito simples. Né? Essa nossa luta para que a gente permaneça, tanto que a gente vai chegar nesse capítulo também, falei sobre ele hoje num outro devocional. O discipulado e o evangelho é sobre permanecer. Né? Mais difícil é permanecer. Permanecer ligado à videira. Permanecer ligado, porque todo dia estão tirando a gente de... Como se Jesus, a videira verdadeira, e a gente, os ramos conectados, e todo dia a gente é tirado. Tirada, e aí a gente tenta puxar de volta, mas tem uma força sobrenatural puxando a gente,
que é o nosso próprio egoísmo, a nossa própria propensão para fazer o mal, e é isso que Paulo vai falar, né? O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse é o que eu faço todos os dias. Então isso é latente, né? Isso é latente no Evangelho. E essa luta, ela é real. E não tem outro caminho, não tem... O Evangelho ele não é açucarado. Ele é uma verdade que liberta. Ela é de graça, mas ela foi muito cara. E a nossa, dentro dessa caminhada, esse é o game. Esse é o jogo. E aqui, toda vez que eu volto, né, eu quero criticar os líderes porque eles não estão entendendo, porque Jesus está falando uma coisa, ele está falando outra, cara, provavelmente eu cairia no mesmo erro. Provavelmente eu cairia no mesmo erro, se eu não deixasse ele transformar a minha vida. Então, beleza. Aí, todo esse contexto aqui agora, toda essa festa, Jesus caladinho, os irmãos dele falaram para eles, ele não fez, ele ali foi. E agora, olha o que ele vai falar do versículo 37 em diante. Eu não lembro quem parou. 37? Quem era? Eu. Vai, amigo. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Ele estava falando do Espírito, aí que João está explicando, né? Que seria dado mais tarde a todo aquele que cresce nele. Até então, o Espírito ainda não, o Consolador, né? Não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam, mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Por quê? Porque ainda não havia chegado a hora. Então, isso é muito claro, né? Jesus, ele não foi, ele foi preso na hora que ele permitiu que isso acontecesse. Até porque, vocês vão ver, né? O julgamento de Jesus foi uma palhaçada. Não foi totalmente armado, né? Então, eles poderiam ter feito isso muito antes, ou naquele momento, enfim, as profecias se cumpriram na hora em que elas deveriam ser cumpridas. E nesse momento aqui ainda não era a hora, então ninguém ia prender Jesus, ninguém ia matar Jesus. Porque a hora, como o João vai sempre explicar, a hora dele não havia chegado. Mas voltando aqui, para mim, ao cerne, né, ao ponto central, a base de todo esse capítulo. Então, imaginem, essa festa, todos os rituais de água, eles pegavam, faziam, derramavam, declamavam as palavras do profeta Zacarias, eu acho, não lembro muito bem, mas ele declamava as palavras do profeta, lembravam de quando eles receberam, quando Moisés bateu na rocha e a água saiu, e ele tinha era muito bonito tudo isso que acontecia, porque parava. Então, os judeus, eles faziam festas, rituais religiosos muito bonitos. Só que tinham perdido total sentido. Porque a água da vida, a verdadeira água, para onde todos esses rituais, para onde todas essas festas apontavam, estava ali diante deles. As festas dos tabernáculos, né? O próprio tabernáculo. Tem um texto, uma transliteração que eu acho muito bonita, do capítulo 1, que quando fala que... Deixa eu voltar aqui rapidão, para eu lembrar. O 7, 4... O final, quando diz assim, que a glória de Jesus se revelou, o unigênito do Pai, quando veio em Jesus, a transliteração diz que ele habitou entre nós, ele habitou entre vocês, a palavra é tabernaculou, que nem em português ela nem faz muito sentido. Mas quando a gente entende o contexto, fala que Jesus, lá no contexto do tabernáculo, em Jesus, Deus
ele se tabernaculou com o ser humano. Ou seja, Jesus é o próprio tabernáculo, tudo apontava para ele. Quando eles fizeram isso lá, e todos aqueles rituais de dentro do tabernáculo, eles apontavam para Jesus. Por isso que quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, isso inclusive está ali. Na hora eles pensaram dos rituais que eles faziam lá atrás. E nesse momento, essa frase é muito forte por causa disso. Quando Jesus levanta e diz, falou que ele disse aqui, grifa aí em alta voz. Então ele bradou, ele não tinha feito isso no início. Porque ninguém diz para Jesus o que ele tem que fazer. Jesus não faria total sentido ele seguir os conselhos dos irmãos, mesmo que eles estivessem sendo irônicos, né? Para ele fazer isso antes nas festas, os milagres, as curas. Não, ele espera no último dia, e o dia mais importante da festa, aí sim ele levanta e brada em alta voz. Porque ali, no meio daqueles rituais com água que estavam acontecendo, nossa, fazia sim muito sentido. E ele fala assim, se alguém está com sede, não é uma sede comum. Qual é a sede que Jesus está falando aqui? Ele vem até mim e beba. E aí ele vai citar o profeta que eles estavam citando ali, que fazia parte do ritual, porque as escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Só ele pode saciar essa sede que a gente tem, que é insaciável, e que a gente busca encontrar, busca saciar em prazeres, e depois que passa e que dá aquele rebote, a gente percebe que não era aquilo que a gente estava buscando, que busca saciar no sucesso, que depois que o famigerado sucesso, né? Que depois que a gente alcança, tantas pessoas falam sobre isso, e, cara, ainda falta alguma coisa. Eu não sei o que está faltando. Né? Você deve saber dessas... É clichê isso, né? As pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. E aí não estou fazendo voto de pobreza, ser cristão não é voto de pobreza. Mas e se Jesus te pedir tudo? Você estaria disposto a entregar tudo para ele hoje? Isso me confronta. Ele não está te pedindo, mas se ele te pedisse? Se ele me pedisse para abandonar tudo? Porque não foi para todo mundo que ele pediu. Ele pediu para o jovem rico. Por que ele pediu para o jovem rico? Porque ele sabia que onde estava o coração do jovem rico. Sabia que ele não pediu para Zaqueu? Vocês conhecem a história de Zaqueu, né? E Zaqueu entregou. Se ele tivesse pedido, Zaqueu teria entregado. E sem pedir, se você for ler a história de Zaqueu, acho que ela aparece de forma mais completa em Lucas. Se ele pedisse, Zaqueu teria entregado. Só que o problema é que Zaqueu já estava resolvido. Tanto é que ele falou, cara, vou devolver 4 vezes mais, vou entregar metade de todos os meus bens. E para quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E se Jesus fala assim, então vende tudo que tem e me segue. Ele teria feito isso. Então não é sobre entregar tudo ou não entregar, mas é sobre onde está o nosso coração. Sobre onde está o nosso coração. Ó, deixa eu ler o que o pessoal está comentando aqui. A Evelyn tinha colocado acima, né? Em nossa rotina, em meio ao desenrolar da nossa vida, muitas vezes a gente se sente cego e surdo. Quando eu falei daquela hora. E a Chay colocou aqui embaixo, falando sobre o jovem rico. Ele nem entrou para a história, né? Porque ninguém sequer sabe o nome do jovem rico. É verdade, amigo. É verdade. E aí eu vou explodir a cabeça de vocês como explodiu a minha aqui. Isso deu até um rebuliço lá quando eu escrevi sobre isso. Tem um livro que eu indico muito para vocês, A Cruz do Rei, do Tim Keller, ou é do N.T. Wright, enfim, posso mandar depois lá no grupo, onde ele fala sobre esse capítulo do jovem rico, fala de Marcos, e ele vai falar assim, Jesus é o verdadeiro jovem rico da história. Aí, como assim, mano? Aí fui entender que Jesus é aquele que tinha tudo, e entregou e desceu. E o jovem rico contrapõe esse ponto, porque tudo que ele tinha não era nada diante do que ele poderia receber. A cruz do rei, amiga. A cruz do rei. Pode falar, Evelise. É só porque teve a primeira pregação desse ano que eu ouvi, foi muito interessante, porque o pastor estava falando assim, o título era Diante disso.
Ele foi falando sobre o decorrer da nossa vida, diante de uma dificuldade, diante disso, como você reage? O teu Jesus, ele aparece na intimidade do teu dia, ele foi falando, até o momento em que ele fala assim, você sabia que se tivesse dado errado, uma única coisa, um único pecado de Jesus, ele teria perdido a eternidade como rei, como Deus, como quem ele era na sua divindade. Diante disso, como você reage no seu viver? Porque ele arriscou a eternidade dele. Ele, pela eternidade, não tem mais, ele não deixou de ter a encarnação, né, o corpo do ser humano. É pesado para ele, e ele escolheu viver a eternidade com este corpo de ser humano em sacrifício e amor por nós. E diante disso, o que você escolhe viver? Isso ficou muito forte, está muito presente, eu busco muito lembrar. Então, você falando, eu fiquei pensando, diante disso, né, esse jovem rico que escolheu deixar tudo e se entregar por nós. Pessoas que muitas vezes escolhemos dar as costas, né? E diante disso, como a gente reage? Porque ele continua derramando a sua misericórdia e continua nos buscando e continua permitindo que a gente ainda o escolha. Enquanto há fôlego de vida, ele ainda está aqui, batendo na porta do nosso coração, né? Nos dando essa oportunidade. Exato. E eu achei muito bonito, eu nunca tinha visto por essa perspectiva de Jesus ser, de fato, o verdadeiro jovem rico. E é por isso... coloquei aí, amiga, o livro é A Cruz do Rei, do Tim Keller. Tem um capítulo que ele vai falar sobre isso. Ele vai tecer essa ideia, né, de Jesus como verdadeiro jovem rico. E a Bíblia é isso, cara. Assim, a Bíblia, ela é um livro que tem várias camadas. Então, tudo que a gente precisa para a nossa salvação está muito claro, está muito simples. Qualquer pessoa, independente do nível intelectual que ela tenha, ela consegue entender de forma simples. Uma criança consegue entender a salvação de forma simples. Agora, se você se dispuser a mergulhar nisso, é como se fosse ganhando mais cor. Tudo ganhando mais cor, e aí o que você via meio embaçado, mas estava vendo, agora você vai vendo com mais definição. Mais definição, com mais definição, e você vai ficando mais maravilhado, e tua mente vai explodindo, e aí aquela loucura. Enfim, voltou. Para a gente terminar aqui, Jesus como motivo de contenda, do 45 ao 52, entre os líderes e judeus, e é assim que esse verso termina e aparece um personagem curioso. 45, parou em quem? Eu. Em mim. Foi? Calma. Pode ler, Sueli. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Olha só, então Nicodemos, um deles, que antes lembra de Nicodemos, que foi secretamente procurar Jesus, tomou a palavra. Eu acho que isso aqui é um contraponto ao início do capítulo, onde eles falam assim, que tinha gente que acreditava, tinha gente que não acreditava, mas eles não tinham coragem de falar publicamente. E aqui Nicodemos se posiciona. Aquele que procurou Jesus em secreto, ele já amava Jesus, ele não conseguiu se conter. Então ele entrou na cena, ele volta, e ele fala assim, a nossa lei permite condenar um homem antes mesmo que ele seja julgado? 52 para fechar. 52 e 53. Né? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Então todos foram para casa. Gente, que loucura, né? Então todos foram para casa, inclusive nós. Olha aí, 7h58. Ei, eu cumpri o combinado, hein? Cumpri o combinado. Então, o que a gente tira? Para mim, ponto central desse capítulo é quando Jesus se levanta e fala que ele é a água, né? Quem tem sede, venha e beba. Aí você vai encontrar. E trazendo aqui para o nosso contexto, né? É o único, é por isso que a gente está aqui, a gente está
fazendo exatamente, isso me deixa feliz, porque eu vejo que o nosso estudo está se encaminhando para o que Jesus queria que se encaminhasse, aprender sobre ele, entender sobre ele, buscar ele, né? Buscá-lo, entender que ele é a solução para os nossos problemas, porque os nossos problemas todos derivam de um problema principal, primário, que é o pecado. E ele vem para resolver, não para trazer, para remediar. Ele vem para resolver. Jesus vem para resolver. Se a gente estiver disposto a aceitá-lo como nosso suficiente Salvador e a caminhar com ele, a nossa vida não vai mais ser a mesma. E se a gente mergulhar cada vez mais na palavra e parar de ouvir tantas vozes que a gente ouve, tanta besteira que é dito, e focar nisso e pedir ajuda do Espírito Santo, é o que ele diz que é para a gente fazer e que as coisas começam a acontecer a partir disso. Então é isso que eu deixo. Hoje foi bem legal conversar com vocês, foi bem legal entender um pouco mais da história de vocês. Eu acho que a gente está formando um grupo muito legal aqui, que vai se ajudar diante dessa caminhada. Tá bom? Fechou. Então, 7h59, fechamos o capítulo 7, semana que vem, capítulo 8, se Deus quiser. Vamos orar e aí a gente termina. Obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento que eu tenho certeza que todo mundo teve dificuldade para chegar aqui. Pode ter tido alguma dificuldade em relação ao seu trabalho, aos seus estudos, a preguiça que às vezes a gente sente, mas quando a gente está aqui, a gente entende que é o melhor lugar onde a gente poderia estar hoje. Então, obrigado por a gente separar esse momento e que isso aqui seja apenas uma fagulha, seja apenas um start para a gente voltar para a tua palavra, para a gente buscar homens santos que escreveram sobre ti, que podem nos ajudar também nessa caminhada e que teu Espírito Santo nos guie nessa jornada até a tua volta, Deus. Cuida de cada um aqui, cuida da família de cada um, cuida dos problemas de cada um, nos ajuda a entender que o Senhor veio resolver um problema muito maior, que é o pecado, que é a morte eterna. E a gente ainda tem a oportunidade hoje de te abraçar, de te seguir, por mais difícil que isso seja. Essa é a única opção para ter a vida eterna. Não é a melhor, é a única opção. Então, nos ajuda a nos agarrarmos em ti. E que mesmo rastejando, a gente consiga chegar a um lugar onde não teremos mais nem pranto, nem dor, nem sofrimento, porque essas coisas vão ter passado. E que nós vamos estar ali constantemente. Num lugar maravilhoso, sim, mas com uma pessoa maravilhosa, que é você. Obrigado por esse estudo. E fica conosco nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, turma. É isso aí. Vou fechar a gravação. Indico para vocês a leitura, qualquer livro do Tim Keller e qualquer livro do N.T. Wright. Um dos meus autores prediletos. Então, vocês